Estudos com a Bíblia aberta. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, de 9 a 12. Estudos bíblicos sob a perspectiva reformada. Olá, eu sou Fernando Abraão e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com a Bíblia aberta. Dessa vez, avançando pelo capítulo 4, vamos ver nos versículos 9 a 12 sobre o amor, o trabalho e o respeito. Pegue a sua Bíblia, acompanhe com ela aberta. Estudos com a Bíblia aberta. Vamos fazer a leitura do texto? 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Observe aí o texto em amarelo e perceba que ele diz, quanto ao amor fraternal, que não seria necessário fazer novas instruções. Eles já haviam sido instruídos e por Deus. E estavam praticando aquilo que lhes havia sido instruído. Assim nós podemos verificar, conforme o que está agora nesta tela, que sobre o amor, o mandamento do amor fraterno, eles não precisavam de nova instrução. Mas por que não precisavam de novas instruções escritas por Paulo? Primeiro, porque Deus já havia instruído. E segundo, porque eles já praticavam o amor fraterno. Vamos detalhar um pouquinho mais esse primeiro item, porque Deus já os havia instruído. Na carta, nós podemos perceber, no capítulo 4, versículo 2, que as instruções que Paulo dava eram instruções da parte do Senhor Jesus. Veja lá, 4, versículo 2. Estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. A seguir, no versículo 3, ele fala sobre a vontade de Deus. E aqui ele se refere a Deus na pessoa do Pai, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E depois, no versículo 8, ele mostra que a vontade de Deus concedeu que eles tivessem também o Espírito Santo habitando neles. Veja o versículo 8. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, de 1 a 8, ele já mencionou as três pessoas da Trindade. Indo além do que já foi visto na carta, podemos ver algo do que é dito nas Escrituras. Nas Escrituras nós percebemos no Antigo Testamento, no ensino do Senhor Jesus, registrado nos Evangelhos, e até mesmo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, como temos aí, em amarelo destacado na letra B. O Senhor, Yahweh, Yahvé, Javé, Jeová, não sabemos pronunciar, fez registrar lá em Levítico 19 e 18 o amor ao próximo. Jesus disse sobre isso em João, ao menos no capítulo 13, e há outras menções ao longo dos evangelhos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Paulo repetiu sobre isso em Romanos 13, 8. E Paulo registrou numa carta contemporânea a esta, um pouquinho até anterior à escrita desta carta, a primeira aos Tessalonicenses, quando lá na Epístola aos Gálatas 5:22, ele disse que o amor é parte desse fruto do Espírito. Então temos aí o amor como alguma coisa já instruída às pessoas e que, pelo poder do Espírito, já estava sendo vivificada naqueles que creram no Senhor Jesus dentre os Tessalonicenses. Então a menção de Paulo, quando ele fala que eles já tinham recebido a instrução da parte de Deus, é a Trindade. A Trindade é mencionada por Paulo. Vós mesmos estáis por Deus instruídos. E a palavra grega aí é theodidaktoi. Quer dizer, theo, apontando para Deus,
Didactoi, apontando para o ensino, para a didática. Deus já havia ensinado aos Tessalonicenses a respeito do dever de amarem-se uns aos outros no aspecto fraternal, coisa que eles já vinham praticando. Seguindo pela segunda metade do texto, nós vimos que Paulo prossegue dizendo: Contudo, vos exortamos, irmãos, e lá ao final, como vos ordenamos. Paulo agora vai tratar de algo distinto, ou numa posição distinta daquela que ele tomou na primeira parte desse parágrafo. Se ele começou dizendo: Não preciso orientar vocês quanto ao amor fraternal, vocês já sabem aquilo que Deus lhes ensinou e estão praticando isso, agora ele vai dizer: Por outro lado, alguma coisa faltava para eles. Então ele vai exortá-los proximamente, fraternalmente. Vai fazer exortação, lembrando que isto já havia sido anteriormente ordenado a eles. Eles já sabiam o que Paulo ia dizer agora. Primeiro, a que eles progridam cada vez mais. E seguindo ainda mais três aspectos, diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. São três aspectos relacionados a este progredir cada vez mais, segundo a exortação paulina, a ordem que ele havia dado. Vamos juntar tudo isso numa tela só. Essas novas exortações são para que os tessalonicenses vão mais além das medidas. Quando está escrito ali na palavra, no versículo 10, ao finalzinho, progredirdes cada vez mais, a ideia é que se passe além da medida no esforço para alcançar certos objetivos. Ir mais além das medidas. Quer dizer, a medida está aqui, eles estão indo além das medidas e ele diz para irem mais além das medidas, impondo um esforço maior que o normal. Mas esse esforço para alcançar o quê? Primeiro, para alcançar a tranquilidade. Então não são opostos entre si esforço e tranquilidade. O esforço é o meio pelo qual a tranquilidade é atingida. Diligenciardes por viver tranquilamente. Algumas pessoas querem viver tranquilamente sem qualquer esforço. Não é possível. Isso vai parecer de fato como preguiça, como letargia. Aqui é trabalho em direção da tranquilidade. Há também que observar aqui que é necessário cuidar da própria vida, das próprias coisas, cuidar do que é vosso. Isso impõe um respeito pessoal e um respeito aos outros. Cuida do que é teu, seja zeloso pelo que é teu, manifeste o seu amor aos outros, primeira parte do nosso texto, cuidando do que é teu. Quando nós cuidamos do que é nosso, nós vamos deixar de impor necessidades sobre os outros, de sermos pesados para os outros. Vamos cuidar do que é nosso. Vamos nos esforçar para termos tranquilidade, cuidando bem daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E o terceiro aspecto reforça isso, envolvendo-se pessoalmente no trabalho, trabalhar com as próprias mãos. Não vamos viver todos nós aqui esperando pelas heranças, pelas bênçãos que Deus nos dará e que nós esperamos que Ele dê agora, conforme a nossa vontade. Deus nos deu grandes bênçãos: saúde, disposição, trabalho, objetivos pelos quais trabalhar, aqui buscar. Então, esforcemo-nos pessoalmente pelo trabalho. E chegando à porção final destacada, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. A finalidade é viver de um modo decoroso. É expor às pessoas que nós andamos, caminhamos, vivemos honestamente, decentemente, testemunhando de Cristo. Veja que o testemunho de Cristo vem a seguir, porque isto é feito em relação aos incrédulos. É nos portarmos dignamente para com os de fora. Testemunho de que Cristo Jesus alterou o nosso comportamento, de modo que nós agora nos empenhamos para sermos exemplares no trabalho em favor do descanso. E isto com um amor fraterno de fundo, hein? E além disso, não carecendo deles em nada,
E diz aqui, e de nada venhais a precisar. Eu entendo que é em relação aos de fora. Um trabalho persistente, cuidadoso, zeloso, que tem como objetivo alcançar o descanso, que tem como fundamento, como pano de fundo, o amor fraterno segundo a ordem de Deus, a fim de que os de fora não precisem nos socorrer nas nossas necessidades. Então, um trabalho é uma coisa importante diante de Deus. E Paulo exorta os crentes a trabalharem com amor e respeitando as pessoas que estão ao seu redor. Estudos com a Bíblia aberta. Espero que isso seja útil para você perceber a necessidade que nós temos de, para honrar a Deus, honrar o nosso próximo com trabalho, o sustento vindo do nosso próprio esforço. Que Deus te abençoe. Próximo estudo a gente vê os versos 13 a 18, se Deus quiser.